Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e estou aqui para ajudar vocês no conteúdo de matemática, disciplina de matemática para você mandar bem em todas as provas que você for fazer, beleza? Vamos fazer aquele lembrete? Qual lembrete? Não se esqueçam, galera, de acessar o Classroom. Por quê? Porque lá no Classroom, clicando no link de presença, você garante a sua presença. Não se esqueça de fazer as atividades, tudo bem? Tá com problema de acessar a internet? O que você faz? Vá até a sua escola, porque lá, com certeza, você vai ter atividades e essas atividades também contam presença, já que você não está conseguindo acessar o seu material digital, beleza? Vamos para a nossa aula? O que nós vimos na aula passada, turma? Medidas de tendência central, moda, mediana e leitura em gráficos, tudo bem? Só dando uma repassadinha no conceito de moda, valor que mais se repete em um conjunto de dados. Eu costumo dizer o seguinte, que moda seria, vamos lá, lá no Rio de Janeiro, lá na Bahia, a moda é usar sunga. Como que você verifica isso? Você vai na praia, tem 100 pessoas, 30 estão de short, 70 estão de sunga. Então a moda é usar sunga. Sunga é aquilo que mais se repete. Simples assim, tá? Por isso que você pode usar matemática no seu dia a dia, porque ela está presente diretamente no seu dia a dia, tá certo? Qual é o conceito lá de mediana que nós vimos na aula passada? Valor que mais se encontra no centro de uma série de números. Lembrando que essa série pode ser uma quantidade par ou uma quantidade ímpar, tá bom? Estando esses dispostos uma ordem, segundo uma ordem. Tá legal? O que nós vamos ver na aula de hoje, pessoal? Resolução de situações problema com medidas de tendência central. É uma aula focada em problemas. Qual é a diferença entre um problema e um exercício, turma? Na maioria das vezes, isso não é 100%, tá? Na maioria das vezes, um problema usa contextualização. Vai contar uma história, vai exigir de você um conhecimento não só de matemática, mas um conhecimento do mundo mesmo, tá certo? Então nessa aula a gente vai trabalhar esse tipo de exercício, que vai aproximar mais a matemática de você, tá certo? Exercício 1, perceba, o enunciado cumprido, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Nos 4 primeiros dias da quarentena, um médico atendeu 19, 15, 17 e 21 pacientes. No 5º dia dessa semana, esse mesmo médico atendeu X pacientes. Se a média dos números diários de pacientes atendidos por esse médico nos 5 dias dessa semana foi 19, qual foi a mediana nesses 5 primeiros dias? Pessoal, agora vamos parar e vamos tentar fazer o exercício? É com vocês.
E aí, pessoal, como que vocês se saíram? Fizeram a leitura do enunciado comigo? Vamos agora resolver? Vamos que vamos. Então, olha só, pessoal. Para calcularmos a média aritmética, somamos os valores e dividimos pela sua quantidade. Lembrando que esses valores foram dados, tá certo? Foram aqueles 4 valores do médico, dos pacientes, tá? Então, no primeiro dia ele atendeu 15 pacientes, no segundo 17, 19, no quarto 21 e no quinto dia uma quantidade X, a incógnita do problema. O que a gente quer saber é esse valor aqui. O que eu faço? Eu substituo letra por número. Vocês já devem ter ouvido falar isso em outras aulas com outros professores. Substitui letra por número. Então, quanto que é a média aritmética? 19. Quanto que dá essa soma? Vamos somar. 19 com 21, 40. 40 com 32, 72. Tá certo? Perceba que eu fiz isso de cabeça. Nada impede que você coloque lá no seu caderno e faça a soma um por um. Não tem problema, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Para fazer essa resolução, a gente precisa isolar a nossa incógnita. Qual é a nossa incógnita? É o x. Então, eu vou passar o 5 multiplicando o 19, tá certo? E não vou mexer no lado onde tem o 72 com o mais x. Fazendo essa multiplicação, olha lá, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 9, 45. 50 com 45, 95. É assim que eu faço a multiplicação de cabeça. Eu reparto o 19. Bom que você tenha pego isso aí. Agora, pego o 72 e jogo para o outro lado, fazendo o quê? A subtração, tá bom? Então, 95 menos 72, 23. Fiz a subtração, tirei 72 de 95. Resultado, 23. O que isso quer dizer? Que no quinto dia, esse médico atendeu 23 pacientes. Cuidado, essa não foi a pergunta do problema. Essa é um dos dados para você resolver esse problema. E eu quero fazer uma pausa aqui e que você preste muita atenção. Às vezes, a primeira resposta que você encontra é aquela que você marca. Importante, se esse exercício fosse um exercício de múltipla escolha e tivesse esse valor lá como resposta, você marcaria e iria errar. Por quê? Ele quer a mediana. Então, eu preciso colocar o 23 aqui e pegar o valor central, certo? Desculpa, ele não quer a mediana, pessoal, ele quer a média, tá? Se ele quisesse a mediana, seria esse valor aqui. Então, eu coloco no valor do x o 23 e faço a continha. Como que eu faço a continha? A sequência ordenada é, coloco ela de forma ordenada, tá certo? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Aqui ele informou para vocês a média de atendimentos, tá certo? Uma informação. Coloquei de forma ordenada, qual é o termo central? O termo central é 19. Então, nesse problema, você pode calcular a mediana, se você quiser pode calcular a moda. A gente fez uma conta para calcular o número de pacientes atendidos no quinto dia, mas o importante, que eu fiz aquela pausa, nos ater à resposta. A pergunta do problema para a gente colocar a resposta correta. E qual é a resposta correta para a pergunta? 19. Tá certo, pessoal? Exercício 2, turminha. Vou fazer a leitura do enunciado com vocês e depois vocês vão tentar resolver, tá legal? Construiu-se, professor, ajeita a língua, vou ajeitar. Construiu-se uma tabela a partir de um levantamento realizado por determinado batalhão de polícia militar. No que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. Então, foi feita uma tabela com os policiais analisando a idade de cada um deles. Vamos continuar lá? Considerando a tabela, calcule. Agora é com vocês, turminha. Vamos fazer essa análise de tabela e vamos resolver esse problema.
E aí, pessoal, fizeram a análise da tabela? Cuidado com essa análise, tá, turminha? Vamos lá. Aqui a idade e aqui o número de policiais, tudo bem? Então eu tenho 12 policiais com 25 anos, 15 policiais com 28 anos, 25 policiais com 30 e 15 com 33. 15 policiais com 33 anos. Vamos fazer primeiro a média aritmética disso? Como que eu faço? Eu vou somar a quantidade total de policiais, somando a quantidade total de policiais, que deu 67, continha bem tranquila. 15 com 25, 40, 40 com 27, 67, tá certo? Fazendo isso, cuidado, concorda que eu vou voltar lá para vocês olharem um detalhe muito importante, cada idade tem uma quantidade de policiais, tá certo? Então eu preciso ponderar isso. Como que eu faço? Coloco a multiplicação, quantidade de policiais vezes a idade. Quantidade de policiais vezes a idade, e assim sucessivamente, tá bom? Feita essa multiplicação, tá certo? Vou pegar uma multiplicação aqui para fazer de cabeça com vocês. Por exemplo, 228 vezes 15, como que eu faço? Eu faço assim, pessoal, 28 vezes 10 dá 280. 5 vezes 28 dá 140, tá certo? Aí eu somo 280 mais 140, que dá o 420. Tá certo? Eu reparto o número para ficar mais fácil de a gente fazer essa conta. Soma todos esses valores, tá certo? E aqui tem um símbolo que eu não sei se você conhece, mas eu vou te explicar. Esse símbolo indica que esse resultado a gente aproximou, aproximadamente, tá ok? Beleza? Então, ao fazer essa divisão, 1965 divididos por 67, aproximadamente, o número foi 29. Bem pertinho, viu? Desafio você, faça. Pegue seu caderno e faça essa divisão para verificar se realmente dá 29. Você tem que contestar o professor. Ah, professor, não entendi. Pergunte, tudo bem? Então, se não estou acreditando, faça essa continha, tudo bem? Vamos lá. Resolução, pessoal, do item B. Lembrando que esse exercício tinha o item A e o item B, tá bom, turma? Então, vamos lá. O item B, ele quer saber a mediana. Qual que é o conceito de mediana? Mediana é o termo central quando os valores estão ordenados. Então, valor ordenado, termo central. Como são, atenção, 67 termos, o central será 34, o 34º. Como isso, professor? Vamos pensar o seguinte, 67 é uma sequência, primeiro, finita, tem um fim. 67 é uma sequência ímpar, tem um meio, certo? Então, se o meio é o 34, o 34º, eu tenho 33 para cá e 33 para lá, né? 33 menores que 34, 33 maiores que 34. Opa, 33 com 33, 66, mais o termo central, 67, tá certo. Então, realmente o termo central é o 34º termo. Entenderam essa ideia do 33 para um lado, 33 para o outro? Ficou claro aí? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Como são 67 termos, o central será 34. Mas aonde que está esse 34? Vamos pensar o seguinte. Se aqui eu estou analisando as linhas, eu penso 12 com 25, 27. Desculpa, 12 com 15, 27. 27 com 25 já passa 34, certo? Concorda comigo? Então, os próximos policiais com a idade de 30 anos vão ser o 28º, o 29º, o 30º, o 31º, o 32º e o 34º. Por isso que a mediana se encontra aqui, pessoal. Tudo bem? Entenderam essa ideia? O que eu fiz? Encontrei esse termo, que é o 34º, e coloquei o 34º na sua linha. Beleza? Ficou claro? Maravilha, então, pessoal. Tudo bem mesmo? Acredito em vocês, hein? Então, vamos para o exercício 3, que ele é um desafio, certo? Como ele é um desafio, ele vai ter uma pegada um pouco diferente. Como assim, professor? Vai envolver um conteúdo a mais, tá certo? Vou fazer a leitura com vocês com muita atenção e depois a gente volta para resolver. A média aritmética dos salários de 4 professores de uma escola é R$ 2.500. A média aritmética dos salários dos 2 primeiros professores
é R$3.000. O quarto ganha 500 a mais que o terceiro. Calcule o salário do quarto professor. Então, pessoal, sublinhe as informações que foram dadas e tentem resolver. Boa resolução!
E aí, pessoal, suaram? Quem suou é porque tentou. Quem não suou é porque não tentou. Ah, professor, mas eu tentei e não suei. Então, não tentou direito. Estou brincando, pessoal. Esse exercício é um exercício que tem que tomar cuidado. Eu fiz essa brincadeira porque ele não é um exercício que você vai encontrar, por exemplo, num exemplo. Ele vai ser um exercício desafio. Então, tem outra pegada, tá bom? Outra característica. Fiquem atentos à resolução, tá certo? Então, vem comigo aqui. Olha só. O que eu quero que vocês prestem atenção? É que nesse enunciado aqui foram dadas várias informações. Presta atenção. Primeira informação que ele falou, que a soma dos 4 professores dividido por 4 é igual a 2.500. Ele não disse dessa maneira, ele falou que é a média aritmética, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu escrevi que professor vai ser P, porque eu vou usar essa informação na fórmula. Então, o professor 1, mais o professor 2, mais o professor 3, mais o professor 4, o salário deles dividido por 4 é 2.500. Você pode se perguntar, qual é o salário do professor 1? Não sei. E do 2? Também não sei. E do 3? Também não sei. E do 4? Também não sei. Mas o que eu sei? Que se eu somar esses valores, 1, 2, 3 e 4, vai dar 2.500 se eu dividir por 4 fazendo a média. Tudo bem? Então, isso aqui eu vou chamar de equação 1, certo? Importante vocês se acostumarem a dar nomes para a equação. Ainda mais quando vai ter mais que uma, né? Quando tiver mais do que uma, é bom você sempre dar nomes, tá certo? Então, dar nome, né, galera? Então, olha só, média dos 2 primeiros professores. O problema também falou isso, que se eu pegar o valor do salário do primeiro, somar o do segundo e calcular a média, né, dá R$3.000. Então, eu vou chamar essa de equação 2, tudo bem? Equação 3, que é a que foi dita de uma forma mais sucinta, né? Ele não deu um dado para você, você tem que escrever matematicamente a informação dada. E o que ele falou? Eu vou falar para você matematicamente o que está aqui, que o salário do professor 4 é R$500 a mais que o salário do professor 3. O quarto professor ganha R$500 a mais. Essa frase inteira foi transformada numa equação. Tá, peraí, professor, eu tenho um problema que tem 3 equações. É possível resolver? Sim, é possível resolver. Sabe por quê? Porque quando nós juntarmos essas informações, quando nós juntarmos a equação 1 com a equação 2 e a equação 3, a gente vai conseguir, pessoal, simplificar algumas incógnitas. No momento, nós temos 4 incógnitas, P1, P2, P3 e P4. Certo? Eu deixei separado aqui para vocês equação 1, equação 2 e equação 3, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou juntar uma com a outra. Dá uma olhada aqui, olha só. Se eu pegar a equação 1 e jogar esse 4 para cá multiplicando, eu vou ter que a soma é igual a 10.000. Tenho a mesma equação 1 escrita de forma diferente. A mesma coisa eu vou fazer para a equação 2, tá certo? Vou pegar o 2 dividindo e passar multiplicando. Então, a mesma equação 2 agora está escrita de outra maneira. O que eu posso fazer? Está vendo aqui que eu tenho P1 e P2? P1 mais P2? Essa informação está aqui também. Então, eu tenho uma informação que está em outra equação. Você percebeu isso, galera? Olha só, olhando a equação 2 nesse formato, certo? Você não consegue visualizar. Agora, quando você deixa ela linear, né, uma linhazinha, você consegue visualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, deixa eu só mostrar para vocês novamente. Esse pedacinho que é 6.000 e vou colocar aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Olha como é que vai ficar. Olha lá. As equações de formas lineares, o que eu falei para vocês, né, o pedacinho que vale 6.000 está aqui. Aí, a partir dessa troca, eu vou resolver o que sobrou. Então, eu vou pegar os 6.000, vou jogar para cá. Então, vai ficar P3 mais P4 igual a 4.000. E tem um detalhe, P4 tem uma informação em relação a P3. Isso é muito importante. Professor, por que eu não isolei P4 aqui na primeira equação e pus aqui? Não ia funcionar. A gente diz que você ia ficar dando volta, você ia dar dando volta, até o momento que você ia chegar a 0 igual a 0. Não funcionou. Quando você chega nessa situação, 0 igual a 0, não quer dizer que está errado, mas o seu caminho não foi o caminho certo.
Você fez tudo certo, mas aquilo não vai te trazer o resultado, tá bom? Então, eu vou falar novamente, pessoal, o que eu fiz. Peguei aquelas 3 equações, certo? E escrevi elas de forma linear, numa linha, para ficar mais fácil a visualização. Vou trocar P1 e P2 nesse lugarzinho aqui. Olha só, troquei nesse lugarzinho aqui, tudo bem? Fiz a continha e encontrei essa nova equação. Só que essa nova equação, que eu poderia ter chamado de equação 4, eu vou colocar a equação 3 aqui nela. Como P4 é P3 mais 500, o que eu fiz? P4 é P3 mais 500. Olha só, pessoal, eu tenho uma equação com uma incógnita. Isso é resolvível, né? Faço a continha, jogo 500 para lá, tudo bem? 4.000 menos 500, 3.500. Somo P3 com P3, eu posso somar. Professor, eu poderia ter somado P1 com P3? Não, porque o salário do professor 1 não é o mesmo do professor 3. Ah, eu posso somar P3 com P3? Posso, porque são duas coisas iguais, tá bom? Então fica 2P3 ou 2 vezes P3. Ou, se você quiser mais didático, 2 vezes o salário do professor 3 é igual a 3.500. Opa, se 2 vezes o salário do professor é 3.500, logo, uma vez é a metade. Então, pega o 2 e divide. O salário do professor 3 é 1.750. Mas o que ele queria? Queremos calcular o salário do professor 4. Mas eu já tenho uma equação, por isso que é bom você fazer toda ela minuciosa. O salário do professor 4 vai ser o salário do professor 3 que você encontrou, mais 500. Por que mais 500? Porque o enunciado tinha te falado que o P4, o professor 4, ganha R$500 a mais. Concorda? Então, se eu sei o valor do professor 3, eu sei o valor do professor 4. Se você olhou pela primeira vez no exercício assim, parece difícil, parece complicado, mas não é. Você vai pegando um macete. Pessoal, tudo na vida é prática, é treino. Não é porque você começou a fazer isso agora que você vai desistir. Não desista. O que você pode fazer? Refaça esse exercício, tá certo? Verifique onde está a sua dificuldade e tente fazer novos exercícios com essa mesma pegada, nessa mesma dificuldade. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente viu nessa aula? Medidas de tendência central, certo? Resoluções de problema, situação-problema. Vocês perceberam que tem uma característica diferente, tá? Com moda, com mediana, com média aritmética, tá certo? Se eu fosse você, aluno do 2º ano do ensino médio, eu reveria essa aula por conta desse desafio. Bem importante isso, tá? O que nós vamos ver na próxima aula, turma? Retomada de análise combinatória. Beleza? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem. Um forte abraço e até a próxima aula.